Muito bem, meus irmãos, graça e paz. Estamos no mês de maio. O mês de maio é comemorado o mês da família. E hoje, em especial, é o Dia das Mães. Então, nesse mês de maio, nós vamos enfatizar a família. Nas orações, nas devocionais, nos pequenos grupos e nas mensagens dominicais. Amém? Por isso, nós vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza, em 2 Timóteo, capítulo 1, o verso 5. Então, 2 Timóteo 1, versículo 5. Diz assim o texto da palavra do Senhor: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Trazendo à memória a fé que você tem, Timóteo, é uma fé verdadeira, é uma fé não fingida, e que essa fé você herdou da sua avó e da sua mãe. É interessantíssimo quando Paulo, nessa saudação, ele faz menção a duas pessoas importantes na vida desse jovem pastor Timóteo. E o título da mensagem de hoje é Ajudando a Futura Geração a Construir, Edificar a sua casa, as suas casas na rocha. Ajudando a futura geração a construir, a edificar a sua casa sobre a rocha. Então a pergunta que temos diante desse tema de como ajudar a futura geração. Quem é a futura geração? Sim. São as crianças que nasceram, que ainda estão na fase infantil, mas também os adolescentes e também os jovens. Muitas pesquisas dizem que você ensina até os 11 anos de idade. Depois desse tempo é colher aquilo que você ensinou. Então o ensino desde o ventre materno, nos primeiros dias, nos primeiros meses, é importantíssimo para o desenvolvimento do caráter de uma criança. As crianças, elas são como gravadores ambulantes. Existem vários vídeos na internet que mostram essas cenas que aquilo que o pai faz, o filho faz. Aquilo que a mãe faz, o filho, a filha faz. Então, irmãos, nós temos... E a pergunta que surge é o seguinte: então, como que nós vamos ajudar efetivamente? Como que nós vamos ajudar verdadeiramente? Como que nós vamos ajudar intencionalmente? Então, 3 palavras importantes aqui que nós vamos desenvolver meditando nesse texto e outros textos da palavra. Verdadeiramente, intencionalmente. Vamos trabalhar então nessa questão de como que Paulo ele desenvolve essa questão e nessa saudação que Paulo faz a Timóteo. A carta está sendo dirigida a Timóteo. É chamado a cartas pastorais. Por quê? Porque nós temos 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito como 3 cartas que são direcionadas a 2 jovens pastores. Cada um com as suas características, e Paulo chama Timóteo como filho na fé. Mas ele reconhece que a sua avó e a sua mãe
foram importantíssimas e que são mães, entre aspas, na fé do jovem pastor Timóteo. Então, nessa saudação de Paulo a Timóteo, nós encontramos ensinamentos preciosos para ajudar a futura geração a construir a sua casa sobre a rocha. Vamos ver, por exemplo, que Paulo ele diz aqui, no começo do versículo, trazendo à memória a fé não fingida. Ou seja, uma fé verdadeira. Porque a criança, ela percebe se os pais realmente estão, e a mãe em particular, que nós queremos dedicar também essa mensagem, não só às mães, também aos pais, mas também, no caso aqui, chama atenção porque as mães, elas têm, talvez por conta de estar mais próximo aos filhos, numa configuração de uma família nuclear, até um tempo atrás, as mães ficavam mais tempo com os filhos, enquanto o homem tinha um papel e ainda tem um papel de provedor. Então, o homem sai de casa para prover, né, o alimento, desde das mais antigas civilizações, e as mães ficavam mais com os filhos. Hoje em dia, por conta dessa questão do consumismo, por essa questão de se ter e construir um patrimônio, muitas mães estão terceirizando, ou seja, estão colocando na mão de outras pessoas a responsabilidade de educar seus filhos. Então, uma cena que me chama muita atenção, muitas vezes, caminhando ali ao redor do lago, e nós temos visto, assim, algumas babás com crianças muito pequenas. Detalhe, todas as vezes que nós olhamos, que nós passamos caminhando e olhamos, né, damos uma olhada assim, né, nada de investigativo, mas nos chama a atenção que, na maioria das vezes, ou todas as vezes, essas babás estão fazendo o quê? Estão vendo vídeos no celular. Então a criança está lá, né? Está assim, como ao léu, né? E as babás, então, vendo vários vídeos na internet e vendo as redes sociais, entrando nas redes sociais e não cuidando efetivamente das crianças. Esse ensino na tenra idade é algo que vai ficar para toda a vida. Lá em Provérbios está escrito, ensina a criança o caminho que deve, porque quando se tornar adulto, não se esquecerá dele. Normalmente isso acontece, né? É interessante que também há uma influência, porque você pode escolher influenciar seu filho verdadeiramente através da sua vida cristã. Então, as decisões que você toma em relação à religião, em relação ao cristianismo, em relação à igreja, vai efetivamente influenciar o comportamento do seu filho em relação à igreja. Isso é quase certo. Existem algumas variações, mas no curso, se nós pensarmos assim, na questão da educação, do legado, da influência, o pai e a mãe vão sim influenciar como vai ser o futuro cristão. Como serão os filhos, como serão os netos. Então, por exemplo, se o pai, a mãe, ele pode dizer que não. A sua teologia pode ser a teologia mais correta que exista. Ele pode ser um cristão ortodoxo, que crê nas doutrinas centrais da Bíblia e tem convicções e sabe os textos, porém, se ele não viver em concordância com aquilo que ele crê, vai trazer uma crise religiosa na vida do filho, na vida da filha.
Por exemplo, se o pai e a mãe, se o avô, se a avó, porque assim, a maior influência é da mãe. Porque avô e avó dizem o seguinte, que o avô e a avó estragam os filhos, né? Porque tudo que o filho, tudo que os pais colocam como limites, muitas vezes os avós, não, filho, não, neto, né? Netinha, não, tudo bem, né? Ah, não pode comer muito açúcar. Aí a avó e avô dão. Porque o amor, eu não sei o que é isso, mas muitos falam que ser avô é ser pai duas vezes. Ser avó é ser mãe duas vezes. Muitas vezes as pessoas falam isso, né? Eu não tenho essa experiência ainda. Uma vez a Larissa e o Rodrigo nos chamaram num vídeo, né? Uma chamada de vídeo, e falaram assim, para mim e para a Noêmia, nós temos algo importante para falar para vocês. Eu estava na expectativa que, né, seria um filho, né, uma filha deles. Não, apresentar o cachorro. Eu falei, não quero ser avô de cachorro. Essa é uma coisa, irmãos, que sutilmente está sendo colocado. Os muçulmanos, eles têm um plano de conquistar o mundo. Antigamente era através das guerras. Agora, não é pelas guerras. De quando em vez existe um grupo radical, né? Mas o terrorismo também, eles, né, têm o terrorismo em não todos os grupos. Na verdade é o menor grupo, mas assim, de forma geral eles pensam e eles agem da seguinte forma. Enquanto na Europa os casais não querem ter filhos, querem ter pets, uma família muçulmana tem, em média, 5 filhos. O que está acontecendo? E esse plano não é de hoje. Esse plano é de uns 40 anos atrás já. Então, o que aconteceu, o que está acontecendo, e muitos dizem que de forma irreversível, os países europeus estão sendo islamizados através da geração de filhos. A mãe muçulmana, se me permite dizer, porque isso a gente pesquisa, ela tem uma grande influência na religião islâmica. Os pais dão um exemplo. Então, o pai muçulmano, em vez de comprar uma camisa de um time de futebol para dar para o filho, sabe o primeiro presente que o pai muçulmano dá para um filho? Um tapete. Por que o tapete? Ensina a criança, desde a tenra idade, a se ajoelhar no tapetinho e orar ao Deus deles. Voltado para Meca. Um mês inteiro, os muçulmanos dedicam, e todo mundo, ao Ramadã. Já ouviram falar do Ramadã? Um mês inteiro de jejum. Isso é algo muito, muito, muito verdadeiro dos muçulmanos. Você pega, por exemplo, torcedores de time de futebol. É uma religião. O torcedor fanático, para ele, não é um time, é uma religião. Eles não falam, por exemplo, camisa do time, eles falam manto sagrado. E eles investem um valor alto. E muitos deles não têm condições nenhuma. Mas eles colocam lá na prestação e compram uma camisa de time caríssima. Camisa de time oficial é cara. E eles investem. E aí quando o filho nasce, o que compram? Uma camisa do time, até o enxoval inteiro do time. Com o emblema do time, com as cores do time. E eu fiquei pensando assim, imagine se os evangélicos
fossem iguais a torcedor de time de futebol, a evangelização do mundo já estaria muito próxima a ser realizada. Irmãos, precisamos prestar muita atenção nisso, porque isso vai definir qual vai ser o futuro dessa igreja. Nosso maior legado está na sala do lado. É neles. Eles são o futuro. Então nós precisamos, como crentes, porque assim, a questão de praticar verdadeiramente a religião, ser coerente com aquilo que crê, com aquilo que vive, é questões do dia a dia. Não é você receber um testemunho de Jeová, necessariamente, e expor toda a doutrina cristã e convencer um testemunho de Jeová, um mormon, sei lá qual seita que for, ou você saber fazer uma apologia, uma defesa da fé, que vai influenciar, vai ajudar, mas o fator de influência verdadeiro vai ser quando você decide, no domingo, vir à igreja ou não. O filho vai prestar atenção nisso. Ah, está chovendo. Não vou hoje. Irmãos, estou falando de forma geral, tá? Não entenda que eu estou apontando aqui o dedo para ninguém, tá? Isso vale para mim, isso vale para todo mundo, isso vale em qualquer lugar, essa aplicação necessária que precisamos fazer no texto. Então veja, se o pai, se a mãe decide não ir à igreja porque está chovendo, porém, para o entretenimento ou para ir para trabalhar, ele vai na chuva, o que o filho vai concluir? A igreja não é importante. Alguns pais dos adolescentes, isso acontece muito. Ah, pastor, meu filho não está na igreja. Ah, não está na igreja. Ah, meu filho é rebelde. E depois de um tempo de ministério pastoral na mesma igreja, a gente consegue fazer umas leituras de como foi a educação. E geralmente bate com o resultado que aquele pai e aquela mãe está colhendo. Por quê? Porque ele não foi verdadeiro em relação à prática da religião. Ele não foi verdadeiro em relação, a mãe não foi verdadeira em relação. E olha, irmãos, vale dizer que as mulheres dão muito bons exemplos, muito mais que os homens. Geralmente o problema não é a mulher. Geralmente o problema não é a esposa. Geralmente o problema não é a mãe. Geralmente o problema são os homens. Geralmente essa falta de ser verdadeiro, e aqui o texto diz, uma fé não fingida. O que é uma fé fingida? É uma fé hipócrita, é uma fé que diz uma coisa, mas não pratica. É aquele que fala para o filho, vai para a igreja, mas ele não vai. Há muitos casos que pais vêm, trazem o filho na porta da igreja e vão para outros afazeres mais importantes e deixam o filho na igreja. Tem pais que nem trazem o filho para a igreja. Tem pais que qualquer coisinha que aconteça, não dão um bom exemplo. Isso é um problema muito sério. Também, irmãos, nós falamos aqui de ser verdadeiro, uma fé verdadeira, uma fé intencional. A fé transmitida com intencionalidade à futura geração. Eu já contei essa história, mas eu acho que é importante e está dentro do contexto aqui contar novamente. Eu estava numa loja e aí essa loja vende vários produtos e tinha lá a venda. Hoje você encontra Bíblias, antes não tinha, mas se você vai no aeroporto, você vai encontrar Bíblias
para serem vendidas. E eu fiquei olhando e falei assim, olha, eu nunca vi essa Bíblia. Essa Bíblia de estudo, que lá em Porto Alegre eu vi, né? Enquanto estava esperando o voo, vários tipos de Bíblias, de várias capas, aquelas capas com leão, eu falei, que interessante. Mas então, eu estava num lugar que vendia Bíblias também. A criança, era uma menina, ela chegou para o pai e disse assim, pai, me compra uma Bíblia. E o pai relutou, talvez não queria investir, não queria gastar. Irmãos, não é gasto. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tudo que você fizer intencionalmente para que seu filho tenha fortalecimento da fé, não é gasto, é investimento. Se seu filho quer uma Bíblia nova, compra uma Bíblia nova. Se seu filho quer comprar um livro cristão, compre um livro cristão. Aliás, talvez não espere seu filho pedir. Compre. Se o seu filho quer ir, ou seu neto, vamos aplicar também às netas e os netos, às mães, aos pais e aos avós e avós. Seu filho quer ir no retiro espiritual da igreja com outros jovens, invista. Se o seu filho quer uma camiseta gospel, compre. Tudo isso vai ser investimento. Normalmente dizem assim, que a fase adolescente é a fase do aborrecente. Que os filhos chega essa fase da adolescência, são rebeldes. Olha, irmãos, eu não tive essa experiência, não. Nossos filhos não deram trabalho, né, Noemi? Né, Letícia? Podia perguntar para o Marcelinho. E muitas vezes eu acho que eles são mais crentes do que eu. Mas houve investimento. Isso não acontece por osmose. Isso acontece quando você investe intencionalmente. Então, voltando à história, eu vi essa cena e não me contive. Chamei o pai no canto e falei assim, olha, eu sou pai também, tenho 3 filhos, os meus 3 filhos são adultos, estão firmes na igreja, então me permite falar isso para você. Compre a Bíblia para sua filha. É o melhor investimento que você possa fazer. Tudo bem. Aí passou um tempinho, fui ver outras coisas e tal, e aí ele veio assim com a Bíblia e falou assim, ó, comprei. Intencionalmente. A fé transmitida. A fé também que capacita. Né? Capacita a futura geração a ser melhores do que nós. Sabe quando o pai faz um bom trabalho, quando a mãe faz um bom trabalho como mãe, como pai? É quando ela olha para o filho adulto e se orgulha da fé do filho e da filha adultos. Quando ele olha para o filho adolescente, que eu disse, isso é normalmente essa conclusão, até os 11 anos. Até os 11. Pode ter variação? Sim. Mas vamos entender que assim, não espere para ter essa capacitação intencional. Essa capacitação importante, essa capacitação em que você vai estudo, porque assim, muitos pais não crentes e crentes, até no que diz respeito ao estudo, entendem assim, não, vou investir no estudo do meu filho, vou dar a melhor escola, vou fazer um sacrifício, né? Se for necessário, eu pago faculdade. E é interessante até que quando se tem investimento no melhor estudo, quando é criança, até tem uma situação financeira envolvida. Porque a criança que tem um bom alicerce de estudo, muitas vezes essa criança, ao se tornar jovem, acaba adentrando numa universidade de ensino que é gratuito. Uma universidade do Estado, uma universidade federal, uma outra situação com concurso público. Então os pais, muitas vezes evangélicos, têm essa noção.
Investe nos filhos. Mas, meus irmãos, sabe o que é melhor do que isso? É investir na fé do seu filho. No legado espiritual. Porque não adianta nada ele ser um excelente profissional, ganhar 30 mil reais por mês e ser um cristão raso. Em ser uma cristã que não faz diferença. Que não contribui nada com o reino. Que não tem nenhuma participação, que não, assim, é uma fé totalmente neutra. Porque lembre-se, nós estamos aqui num texto que ele fala de quantas gerações? 3 gerações. Começou aonde? Em Lloyd, a avó. Lloyd passou para sua filha, Eunice. Eunice passa para Timóteo. Mas não para por aí. Abra sua Bíblia agora em 2 Timóteo 2:2. Segunda Timóteo 2:2 vai dizer assim: E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensine a outros. Quantas gerações nós temos aí? Passa por quantas pessoas a transmissão da fé? Então, Paulo recebeu de quem? Jesus. Mas Paulo também é influenciado por quem? Barnabé. Aí você tem no texto Paulo ele passa para Timóteo. Timóteo escolhe homens fiéis e esses homens fiéis passam para outros. Aqui está, irmãos, o discipulado. Aqui está a cadeia do discipulado. Agora, melhor do que você fazer discípulos é você fazer discípulos dentro da sua própria casa, no seu próprio lar. Algumas mães que foram notáveis na história. A mãe de Agostinho. Agostinho foi um dos melhores filósofos, teólogos cristãos da história. Agostinho, ele se converte já adulto. E Agostinho diz para Deus: Deus, eu só sou seu filho porque me deste tal mãe. Então ele reconhece a influência da sua mãe na sua carreira e na sua conversão. A mãe de Agostinho orava sempre pela conversão de Agostinho. John Wesley. Conhece a história de John Wesley? A figura de Susana Wesley. Uma família muito pobre, muitos irmãos, mas a mãe sempre orava. Mesmo quando não tinha alimento, a mãe orava e confiava na providência de Deus. Isso influenciou John Wesley, que foi um dos maiores avivalistas da história. Jesus Cristo. Maria, e nós entendemos nas Escrituras o papel de Maria. Nem além, nem aquém, mas segundo as Escrituras. E Maria, ela foi uma peça fundamental na educação do menino Jesus, como também seu pai. Então, muitas pessoas que se destacam na fé, que se destacam na história, que se tornem homens e mulheres de Deus, são aqueles que têm no seu íntimo familiar bons exemplos. Exemplos de fé, exemplos de situações adversas, mas que foram vencidas através de um ato de fé. Uma família que morava no Nordeste, a igreja começou a orar para que Deus mandasse chuva.
Era uma cidade, uma região que não tinha chuva há muito tempo. E eles fizeram uma campanha de oração. No domingo, que a família vai sair para ir para o culto, a menininha diz assim: pai, você está esquecendo uma coisa. Mãe, você está esquecendo uma coisa. Não, filho, está tudo aqui, a chave do carro, a Bíblia. O que está faltando? O guarda-chuva. As sombrinhas e os guarda-chuvas. Filha, mas para quê? Não vai precisar. Pai, você não está orando? Nós não estamos orando para Deus mandar chuva? Tá. Percebe? A criança tem essa percepção que muitas vezes os adultos não têm. Me fez lembrar uma cena do filme Liga da Justiça. Batman contra Super-Homem. Tem um momento que envolve quem? Vocês assistiram esse filme? A mãe. A mãe de quem? Que tinha o mesmo nome da mãe? E que livrou o Batman. Por causa da mãe. Daqui a pouco nós vamos distribuir uma lembrancinha para as mães, que é um marca-página, dizendo assim: mãe só tem uma. Há duas atitudes, aí agora eu volto para os filhos em relação ao Dia das Mães. Há duas atitudes, há dois tipos de atitudes em relação à mãe. A primeira atitude, então, assim, às vezes você tem dentro da mesma casa, e aí isso é importante dizer também. Normalmente, quando se tem um ensino adequado, os filhos andam segundo o ensino que foi passado durante toda a vida. Mas existe filhos e filhos. Existem comportamentos e comportamentos. Isso pode acontecer. Então, numa casa que não tinha muitos recursos, havia uma latinha de Coca-Cola. Aí um filho olhou a latinha e disse assim: mãe, só tem uma. Ele queria beber a Coca-Cola. O outro filho pegou a Coca-Cola e disse assim: mãe, só tem uma. Percebe a diferença? Honra teu pai e tua mãe. Primeiro mandamento com promessa. O honra teu pai e tua mãe tem a ver com atitude de respeito, de consideração, não apenas usufruir aquilo que uma mãe poderia dar. Parte do pressuposto que as mães cuidam bem dos seus filhos. Lá em Isaías 54 diz: e é interessante que, aos olhos de Deus, na perspectiva do amor humano, não existe amor maior do que amor de mãe. Porque quando Deus faz a comparação em relação ao amor dele para com o povo, ele diz assim: olha, mesmo que uma mãe venha a se esquecer dos seus filhos, que é muito improvável, existem alguns casos aleatórios, mas normalmente as mães amam seus filhos. Mesmo que uma mãe vier esquecer dos seus filhos, eu, porém, jamais me esquecerei de ti. Então Deus é um pai com amor superior ao amor de mãe. Amém? Vamos orar nesse momento? Senhor nosso Deus, a Tua palavra nos fala a respeito da necessidade, da missão que temos de ajudar
a futura geração, seja os nossos filhos, seja os nossos netos, seja os nossos sobrinhos, seja as pessoas, aquelas crianças que nós temos relacionamento. Muitas delas estão em nossos lares. Ajudar essa geração a construir suas casas sobre a rocha que é Jesus. Deus eterno, nos dê uma ação verdadeira em nossa fé. Ó Deus, que isso seja realmente intencional na transmissão da fé que temos, na fé conforme a Tua palavra nos diz, na doutrina cristã sendo embelezada através de exemplos concretos, de exemplos práticos, de exemplos no dia a dia. Também, Senhor, nos ajude a capacitar a futura geração a construir as suas casas sobre a rocha que é Jesus. E assim, ó Pai, queremos deixar um legado de fé que alcançará as futuras gerações até a volta de Jesus Cristo. Nos ajude, Senhor, a ajudar essa futura geração. Há muitos desafios, há muitas influências, ó Deus, há muitas ideias, há muitas ideologias. Ó Deus, proteja os nossos filhos, proteja as crianças dessa geração, para que em breve elas sejam a geração que levará a tocha do Evangelho para todo o mundo. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Amém.